Muito bem, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a diferença entre os modos de cor CMYK e RGB. Eu tenho aqui o documento Cores RGB e no menu File, lá embaixo em Document Color Mode, vemos que esse documento foi criado com o modo de cor RGB. E repare o que acontece quando eu mudo para o modo CMYK. As cores mudam radicalmente. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, a ideia básica é a seguinte. No modo RGB, as cores podem ser muito mais vivas do que no modo CMYK. Não é à toa que quando tiramos uma foto com a nossa câmera digital, a imagem é capturada em RGB. Muito bem, eu vou desfazer pressionando o comando ou Ctrl Z para voltar para o modo RGB e vamos ver outro exemplo. Eu vou passar para o Photoshop, onde eu abri essa imagem, e no menu Image Mode, vemos que ela é uma imagem RGB. Agora vamos voltar para o Illustrator e eu preparei dois documentos para teste. O primeiro documento, Teste Cores Modo RGB, foi criado com o modo RGB e nele eu apliquei a imagem que acabamos de ver. Aqui em cima, na aba do documento, podemos ver o modo de cor. E aqui ao lado eu tenho o documento Teste Cores Modo CMYK e nele eu apliquei exatamente a mesma imagem e vemos novamente que as cores não são tão vivas. Aqui em cima, na barra do programa, eu vou clicar no botão Arrange Documents e escolher Visualizar em duas janelas para ver os dois documentos ao mesmo tempo. E vou pressionar Comando 1 no Mac ou Ctrl 1 no PC para centralizar as imagens nas janelas. E o que acontece é que quando uma imagem RGB é aplicada em um documento CMYK, as cores não ficam fiéis porque o modo CMYK não consegue reproduzir todas as cores RGB. Agora vamos no menu File e eu vou escolher New para criar um novo documento. E aqui na caixa de diálogo eu vou escolher o perfil Print. E lá embaixo eu vou abrir as opções avançadas e vemos que esse perfil cria documentos com o modo de cor CMYK. O Illustrator está sugerindo que se você vai fazer um trabalho cujo objetivo é impressão, você deve usar o perfil Print com o modo CMYK. Claro que não está errado, mas é importante notar que quando imprimimos em uma impressora jato de tinta, se usarmos o modo RGB, podemos ter cores mais bonitas. A qualidade das cores não vai depender do modo de cor do documento, e sim da qualidade de sua impressora. Teoricamente, o modo CMYK só deve ser usado se você tiver certeza que o trabalho será impresso com o método de impressão offset, típico das gráficas comerciais. Ou se você não estiver muito preocupado com a qualidade das cores. Agora, se você for criar um layout para impressão numa laser ou numa jato de tinta, você pode escolher o perfil Basic RGB para criar o documento com o modo RGB. No menu Size, escolher o formato de papel desejado e aqui embaixo aumentar a resolução dos efeitos raster para 300 ppi. Muito bem, eu vou cancelar e até agora estamos vendo isso tudo na tela. E claro, na impressão, as cores podem mudar. Então a minha sugestão é a seguinte. Se você tem uma impressora jato de tinta em casa, imprima os dois e compare os resultados. E para terminar, uma última dica. Se você for imprimir numa gráfica ou num birô de serviços, é sempre bom consultar primeiro ou mesmo visitar o fornecedor para conhecer melhor o processo de impressão e, junto com ele, definir como o trabalho deve ser preparado.